Garnier Mallet. O tempo nulo. O segredo da manifestação instantânea. O glitch entre dois instantes. Você pisca e jura que nada aconteceu, só que alguma coisa aconteceu sim. Só que aconteceu no intervalo que a sua mente não consegue renderizar. É como um quadro faltando no filme, um micro apagão no holograma, um silêncio elétrico entre dois cliques do relógio. E é exatamente nesse espaço que a sua vida inteira recebe atualizações sem você perceber. Quantas vezes você teve a sensação de que um evento já estava carregado antes de acontecer? Como se a realidade tivesse feito o download primeiro e só depois mostrado na tela. A percepção comum te diz que o tempo é uma linha contínua, um trilho reto onde você só anda para frente. Só que a sua experiência real desmente isso o tempo todo. Você já tomou uma decisão do nada e minutos depois descobriu que ela te salvou de um problema que você nem sabia que existia. Você já entrou numa sala e sentiu uma voltagem estranha, como se o ambiente tivesse um campo invisível. E aí um conflito estourou exatamente do jeito que seu corpo pressentiu. Se isso é só coincidência, por que o seu sistema nervoso às vezes acerta mais rápido do que a sua lógica? O nome desse glitch, na linguagem de Jean-Pierre Garnier Mallet, é uma abertura temporal, uma fenda imperceptível entre instantes onde o tempo não roda na mesma taxa para tudo. Não é poesia, é engenharia do tempo aplicada à consciência. A proposta é simples e perigosa. Entre um agora e outro, existe um delay microscópico, e nesse delay, o seu pensamento não fica parado, ele transita, ele atravessa, ele testa rotas, como um pacote de dados procurando o servidor mais coerente para fazer conexão. Garnier Mallet não entra nesse tema como um místico que pede fé. Ele entra como um homem obcecado pela mecânica. Um pesquisador francês que dedicou décadas a observar como o tempo pode se comportar de forma relativa em microintervalos e como a consciência parece aproveitar esses microintervalos como uma interface de navegação. Para ele, o tempo nulo não é o fim do tempo, é o ponto de acoplamento, o instante em que o sistema permite bifurcações sem ruído, como se o universo abrisse uma porta de serviço só para manutenção de código. Quando você ouve manifestação instantânea, a mente comum imagina magia, um desejo lançado ao céu e uma resposta caindo do teto. Aqui não. Aqui você vai pensar em sinal, circuito e renderização. A realidade não te dá coisas, a realidade compila saídas. Ela responde ao seu padrão de frequência de output e também responde aos resíduos, aos lixos de dados emocionais que você mantém rodando em segundo plano. E é aí que a teoria de Garnier Mallet fica afiada, porque ela sugere que a maior parte do seu travamento não vem do que você quer, vem do que você continua alimentando sem perceber. A ideia central é que existem potenciais futuros, múltiplas versões renderizáveis do seu amanhã, já disponíveis como arquivos em nuvem. Só que você não acessa todos. Você acessa o que combina com o seu login vibracional, com a sua senha interna, com o conjunto de crenças e emoções que define sua assinatura elétrica. E o pensamento, nesse modelo, não é só um comentário mental, ele é um comando. Ele viaja pelas aberturas temporais para checar possibilidades, como um scanner explorando timelines, e volta com tendências, pressentimentos, impulsos, sonhos, sincronicidades. Mas aqui vem a pergunta que corta. Se a sua mente está constantemente consultando futuros, por que tanta gente consulta sempre os mesmos futuros ruins? Por que o sistema parece devolver o mesmo padrão, o mesmo tipo de relacionamento, a mesma escassez, o mesmo drama com nova maquiagem? Será que você está tentando atualizar o aplicativo, mas mantém o sistema operacional com as mesmas permissões antigas? O ponto mais prático do que vamos construir neste vídeo é o conceito de limpar potenciais. Em vez de lutar contra eventos quando eles já estão densos, quando já viraram matéria, você age antes, no nível de protótipo. Você atua no design do futuro ainda fluido, naquele estágio em que as coisas são só tendência, só probabilidade, só campo. Você não tenta controlar pessoas,
você ajusta a frequência do seu output e reduz o ruído estático que distorce o espelho. Porque se o mundo é um espelho com delay, o seu trabalho não é gritar com o reflexo, é corrigir o sinal na fonte. Só que para isso você precisa aceitar algo que assusta o ego. Que você não vive apenas no agora que seus olhos veem. Você vive em múltiplas camadas de tempo, como se a sua consciência tivesse um processo principal aqui, e processos paralelos rodando em background. Uma parte de você negocia futuros, testa caminhos, antecipa colisões. E se essa parte está alimentada por ansiedade, ela vai baixar futuros com assinatura de ameaça. Se está alimentada por coerência, ela vai baixar futuros com assinatura de oportunidade. O sistema não julga, ele só espelha. Então, nesta primeira sessão, grava isso como um código de base. Existe um intervalo entre instantes. Nesse intervalo, o tempo não é igual para tudo. Nesse intervalo, o pensamento não é decorativo, é tráfego. E nesse intervalo, você pode operar como um engenheiro, não como um pedinte. Agora me diz, com honestidade brutal, você tem vivido como alguém que programa a realidade, ou como alguém que só reage à renderização quando ela já está pronta? Se você quiser, na próxima sessão nós vamos abrir o painel técnico. Vamos definir o que é tempo nulo sem misticismo, como esse delay pode ser percebido no corpo. Porque o sono e o estado entre vigília e sonho viram um portal natural, e principalmente como começar a enviar comandos limpos para que os potenciais futuros deixem de vir contaminados por medo e conflito. O tempo nulo, a porta de serviço. O tempo nulo não é um lugar, é uma condição de funcionamento, um microestado onde o relógio da percepção perde o domínio e o sistema abre um corredor de alta velocidade. Imagine a realidade como um motor gráfico que precisa de frames para te mostrar o mundo. Entre um frame e outro existe um intervalo técnico, curto demais para a mente consciente, mas grande o suficiente para processos paralelos. Garnier Mallet aponta exatamente para esse intervalo, a fenda onde o tempo corre com outra taxa e onde a consciência consegue atravessar como um sinal que escapa das limitações do hardware. A lógica é desconfortável porque quebra o mito de continuidade. Você acha que pensa dentro do tempo, mas e se o tempo também fosse uma interface que o pensamento consegue atravessar? E se aquilo que você chama de intuição fosse apenas um retorno de ping, um pacote de dados indo e voltando nessa abertura? Você não prevê o futuro por magia. Você recebe leituras de probabilidade que já foram consultadas em outra camada de tempo. A pergunta que dá curto-circuito é simples. Quando você sente um aperto sem motivo, isso é só ansiedade? Ou é um alerta vindo de um futuro que já está em pré-renderização? Garnier Mallet descreve esse fenômeno com a ideia do duplo, não como fantasia, mas como um processo complementar. Uma versão de você, operando em outra escala temporal, que consegue explorar potenciais e devolver sinais para o você de superfície. Pense nisso como um sistema com duas taxas de clock. O você acordado roda com clock lento, preso na densidade, no calendário, na sequência. O duplo roda com clock acelerado, navegando em possibilidades, e por isso consegue fazer consultas que parecem impossíveis para quem só conhece o tempo linear. E aqui entra um ponto prático que muita gente ignora. Você não acessa o tempo nulo quando está em modo de ruído máximo. Se a sua mente está cheia de abas abertas, preocupação, rancor, urgência, você está emitindo interferência. O canal de comunicação fica sujo. O retorno do ping vem distorcido, ou vem em forma de pesadelo, ou vem como repetição de problema. Para o sistema, ruído é só ruído, e ruído gera previsões de ruído. Então, o primeiro requisito técnico para operar essas aberturas não é acreditar, é reduzir estática. Existe um motivo pelo qual o estado entre vigília e sono é tão mencionado nesse tipo de engenharia de consciência. Na transição do acordado para o dormir e do dormir para o acordar, a sua mente consciente afrouxa o controle, a rigidez do ego baixa e o sistema abre uma janela. Você já percebeu como ideias brilhantes surgem no banho,
no momento em que você para de forçar. Ou como certas respostas aparecem quando você está quase dormindo, como se alguém tivesse enviado uma mensagem curta e perfeita. Aquilo pode ser exatamente o seu canal ficando limpo o suficiente para receber dados sem compressão emocional. Só que tem um perigo escondido. Se você entra nesse estado carregando medo, você transforma a janela em um scanner de ameaça. Você manda para o sistema uma query contaminada. O que pode dar errado? E o sistema obediente te devolve um catálogo inteiro de futuros colapsados. A pessoa acha que teve uma visão espiritual, mas na verdade fez uma busca mal formulada. É como digitar no console um comando errado e culpar o computador pelo erro. Você quer operar o tempo nulo, então aprenda a formular comando. Não lamento. Aqui começa a técnica essencial por trás do limpar potenciais. Potenciais futuros são como arquivos temporários, caches de probabilidade. Quando você insiste em um medo, você mantém aquele cache ativo. Quando você revive uma cena ruim, você reenergiza uma linha de tempo como se estivesse clicando em atualizar nela. O sistema entende repetição como prioridade. Então, limpar não é fingir que está tudo bem. É parar de alimentar o cache que você diz que não quer mais baixar. E como você faz isso sem virar um robô emocional? Você muda o protocolo. Em vez de pensar, eu não quero isso, você transfere a energia para uma saída coerente. Porque negar mantém o objeto na tela. O sistema não lê não como você lê. O sistema lê foco, carga e repetição. Se você repete o problema com emoção, você está injetando voltagem nele. Então, o procedimento é reconhecer o medo sem dramatizar, retirar a voltagem e substituir por um comando claro, com sensação de neutralidade confiante, como quem configura um destino no GPS e para de discutir com o mapa. Agora, uma pergunta que pode te incomodar mais do que deveria. Quantos dos seus pensamentos diários são comandos conscientes? E quantos são scripts automáticos rodando desde a infância? Se você nunca escolheu esses scripts, por que você espera que a realidade te entregue um futuro que combine com uma versão de você que ainda nem assumiu o controle do painel? O tempo nulo não é uma varinha, ele é um multiplicador. Ele amplifica o que você já emite, e por isso ele assusta quem está emitindo caos e chamando isso de minha personalidade. Então segura esta peça do circuito. O tempo nulo funciona como uma porta de serviço, uma janela onde o duplo pode consultar, ajustar e devolver sinais. O seu acesso melhora quando você reduz ruído, especialmente nos limiares do sono. E a manifestação que parece instantânea costuma ser só uma renderização rápida de algo que você já tinha alinhado antes, no nível de probabilidade. O instantâneo é o frame final aparecendo, mas o processamento ocorreu no intervalo que você não viu. Na próxima sessão, vamos transformar isso em um método operacional. Como enviar uma solicitação para o seu duplo de um jeito que não gere respostas distorcidas. Como usar a noite como laboratório de programação. E como acordar já corrigindo a rota antes que o mundo te puxe de volta para o piloto automático. Você vai perceber que a realidade não é lenta. Você é que costuma enviar comandos contraditórios ao mesmo tempo. O protocolo do duplo, envio de comandos. Existe um erro comum que derruba quase todo mundo que tenta manifestar. A pessoa envia um pedido, mas o pacote de dados vai com anexos invisíveis: medo, pressa, ressentimento, necessidade de controle. O sistema recebe o arquivo, lê os metadados emocionais e responde ao que está por baixo, não ao que está por cima. Garnier Mallet sugere que, quando você usa o tempo nulo, você não está fazendo um pedido ao universo. Você está acionando um operador interno, o duplo, que trabalha com probabilidade e te devolve rotas. Se você manda ruído, ele devolve ruído em forma de caminhos truncados. Então vamos construir o protocolo como engenharia, não como superstição. Primeiro, você precisa entender que o duplo não responde bem à histeria mental, porque histeria é um sinal incoerente. Coerência.
Aqui significa alinhamento entre intenção, emoção e imagem interna, como uma onda estável sem interferência. Quando você sustenta a coerência, você cria um feixe, e feixe atravessa a fenda. Quando você oscila, você cria um chuvisco, e chuvisco só sintoniza futuros confusos. O horário de maior eficiência é quando a sua consciência está saindo do modo diurno, porque o ego perde força e o canal abre. Antes de dormir, você está literalmente na borda do sistema, perto do ponto em que o tempo subjetivo se solta. É aí que você faz o upload do comando. Não é repetir afirmações até cansar. É configurar uma instrução curta e limpa, do tipo que um engenheiro enviaria para uma IA de navegação. Você formula, você entrega, você encerra. Se você continua pensando nisso com ansiedade, você não está ajudando, você está reescrevendo o comando com erro. O comando ideal tem 3 componentes: direção, estado e permissão. Direção é o que você quer experienciar, em linguagem positiva e concreta, sem mencionar o que você teme. Estado é a frequência interna que combina com aquilo, não euforia, mas estabilidade. Permissão é soltar o controle do como, porque o duplo opera por rotas, não por insistência. Você não manda, quero que seja exatamente assim. Você manda, quero este resultado coerente. Encontre a rota com menor atrito e maior alinhamento. Aqui entra a parte que parece simples, mas revela sua programação escondida. Quando você pede algo bom, você consegue sustentar o sinal por 10 segundos, sem surgir uma voz dizendo, isso não é para você? Consegue não negociar com o medo, porque esse mas interno é um malware. Ele entra no pacote e altera o destino. O duplo entende que existe conflito de prioridade, e quando há conflito, o sistema tende a renderizar o padrão antigo, porque o padrão antigo já está estabilizado no campo. Agora o procedimento de limpeza de potenciais fica mais claro. Você não limpa lutando contra o futuro ruim, você limpa retirando a energia de manutenção. Pense em potenciais negativos como simulações rodando em sandbox. Elas só viram realidade quando recebem alimentação suficiente, atenção, emoção, repetição, dramatização. Então o passo é detectar a simulação e encerrar o processo. Você faz isso com um gesto interno de corte, como quem fecha um programa travado, e imediatamente abre o processo que você quer rodar. Sem discussão, sem novela mental. Na prática, isso pode acontecer durante o dia também. Você percebe uma ansiedade surgindo, e em vez de entrar na história, você nomeia como ruído. Você trata como interferência no circuito, não como verdade. Isso é estática, não é direção. Só esse ato muda o seu papel. Você sai de personagem e vira operador. E quando você repete esse gesto, você treina o sistema a reconhecer qual sinal tem prioridade. Existe também um detalhe que Garnier Mallet enfatiza de forma indireta. O duplo não serve para inflar ego, ele serve para reduzir atrito. Se você pede para dominar alguém, para forçar uma situação, você está gerando um comando incoerente, porque controle é medo disfarçado. O sistema responde com resistência, delays, contragolpes, porque a sua frequência de output não está alinhada com harmonia, está alinhada com tensão. E tensão sempre cobra juros. Você quer um teste real? Observe o que acontece quando você troca a pergunta. Como faço para conseguir isso? Por como eu ajusto meu sinal para que isso seja uma consequência? A primeira pergunta assume escassez e batalha. A segunda pergunta assume engenharia e alinhamento. Uma cria contração, a outra cria espaço. O tempo nulo não gosta de contração. Ele opera melhor quando há espaço interno, porque espaço é liberdade de rota. E agora vem a peça mais subestimada do protocolo, o encerramento. Depois de enviar o comando antes de dormir, você precisa parar. Parar mesmo. Não é largar e esquecer por descaso, é largar por competência. Você já fez o upload. Se você volta a checar, a duvidar, a implorar, você cria múltiplas versões do pedido, e o duplo recebe sinais competindo.
Você já viu um time de engenharia com 10 gerentes mudando a especificação todo dia? O projeto não entrega. A sua realidade também não. De manhã, você faz o download. E o download não vem como voz do além, ele vem como microimpulsos práticos. Uma ideia de mandar mensagem para alguém, uma vontade de mudar um caminho, um desconforto leve que te impede de insistir num lugar, uma sincronicidade que te aponta um recurso. Se você ignora esses sinais porque não parecem espirituais, você corta o canal. O duplo opera por subtileza e a sua arrogância pode chamar isso de nada. O que faz a manifestação parecer instantânea é o seguinte: quando você segue os microimpulsos sem resistência, você entra na rota de menor atrito, e então os eventos se alinham como dominós. A pessoa chama de milagre, mas é só logística em outra camada. Você não criou do nada. Você escolheu a linha de tempo que já estava disponível e parou de alimentar as linhas que competiam com ela. Então deixa eu te fazer a pergunta que separa curiosidade de poder. Você quer resultados ou quer continuar viciado na sensação de buscar? Porque buscar demais é um jeito elegante de não receber. Receber exige responsabilidade, exige coerência, exige abandonar a identidade que só sabe viver no problema. O tempo nulo não te dá conforto, ele te dá espelho. E o espelho sempre mostra o sinal que você está emitindo quando ninguém está olhando. Na próxima sessão, vamos aprofundar o ponto que decide tudo: o delay. Por que existe um atraso entre o comando e a renderização? Porque esse atraso não é punição, mas um buffer de estabilização. E como você pode usar esse buffer para recalibrar o sinal em vez de entrar em pânico? Você vai entender que a pressa é a forma mais comum de sabotagem e que o tempo nulo não responde ao seu desespero, ele responde à sua precisão. O delay não é castigo. Você envia o comando, ajusta o sinal, faz o upload antes de dormir, e no dia seguinte, nada parece mudar. A mente entra em pane e conclui: não funcionou. Só que esse é o ponto em que quase todos cometem o mesmo erro de engenharia, confundem delay com falha. O sistema não renderiza imediatamente porque o mundo físico tem inércia. Ele precisa de tempo para reorganizar variáveis sem quebrar a simulação. O delay existe como buffer, uma zona de amortecimento onde probabilidades se alinham, conexões se rearranjam e o cenário se torna viável sem colapsar em contradição. Quando você entra em desespero durante o delay, você injeta novo comando contraditório. Você diz: quero isso. E logo depois diz: isso não vai acontecer. E o sistema recebe 2 sinais em conflito. Resultado: o espelho devolve instabilidade. Na prática, você abre e fecha a mesma porta 50 vezes e reclama que o quarto não aquece. A coerência não é um sentimento bonito, é um requisito de compilação. Sem coerência, a realidade não sabe qual versão de você ela deve renderizar como padrão. O delay também serve para revelar sua dependência de controle. Se você precisa ver prova imediata para sustentar o sinal, então você não tem fé. Mas aqui a palavra não é fé, é estabilidade. Você não sustenta o output porque confia no processo. Você sustenta porque está viciado em confirmação. E essa necessidade de confirmação é ruído, porque coloca sua atenção no não aconteceu ainda. O sistema lê atenção, não lê discurso. Se você fixa a atenção na ausência, você está alimentando a ausência como objeto. Existe uma mecânica mais profunda aqui. Quando você escolhe uma linha de tempo mais coerente, você inevitavelmente se afasta de outras linhas, e essas linhas não desaparecem sem resistência interna. Parte de você estava adaptada ao drama, à repetição, ao conhecido. O delay vira uma zona de descompressão, onde o seu sistema emocional tenta puxar você de volta para o antigo padrão, como um elástico. Esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de migração. Você está atravessando a ponte entre 2 versões do seu mundo. E aqui entra o conceito de limpar, de um jeito mais cirúrgico. Limpar não é ficar positivo o tempo todo. Isso seria apenas uma máscara brilhante sobre ruído antigo.
Limpar é detectar o gatilho que tenta reiniciar o programa velho e recusar a inicialização. Você sente a ansiedade subindo e, em vez de perguntar, e se der errado? Aí você pergunta, qual parte de mim está tentando voltar para o conhecido? Essa pergunta troca pânico por diagnóstico. E diagnóstico é poder. O delay também existe porque a realidade precisa sincronizar múltiplas interfaces. Não é só você. Existem outras pessoas, outras decisões, outros eventos, e o sistema precisa encaixar tudo sem quebrar causalidade perceptível. O seu comando pode estar aprovado em probabilidade, mas a renderização exige sincronização de cenário. Então, às vezes, a resposta vem como um desvio, um não temporário, um cancelamento, uma porta fechada. Só que porta fechada pode ser roteamento, não rejeição. Você consegue enxergar isso? Ou sua mente só sabe interpretar como abandono? Pensa em navegação. Se o GPS recalcula a rota porque há trânsito, você não acusa o GPS de te odiar. Você entende que o sistema está otimizando. Mas quando a vida recalcula, você chama de azar. Por quê? Porque você ainda trata a realidade como inimiga, não como interface responsiva. O engenheiro místico dentro de você precisa amadurecer. Você está operando um sistema complexo, não uma máquina de refrigerante. Agora, o que você faz durante o delay para não sabotar? Você faz manutenção de sinal. Isso significa que você continua agindo no mundo, mas sem ansiedade de prova. Você foca em microações coerentes, ações pequenas que confirmam para o seu corpo que a nova linha é real. Se você pediu mais saúde, você não espera o milagre sentado. Você faz uma escolha alinhada hoje. Se você pediu um relacionamento mais íntegro, você não aceita migalhas por carência. Você ajusta limites. A ação coerente é como aterramento elétrico. Ela estabiliza o circuito e reduz interferência. Esse é um ponto que muita gente espiritualiza errado. Elas acham que agir atrapalha. Mas não, agir com tensão atrapalha. Agir com coerência ajuda. O duplo abre rotas, mas você precisa caminhar nelas. Se você não anda, o sistema entende que você não quer de verdade, ou que você não está pronto para sustentar a consequência. O tempo nulo não é uma desculpa para a passividade, ele é um acelerador de alinhamento. E tem mais. Durante o delay, a realidade costuma testar a robustez do seu sinal, com o que parece provocação. Você decide parar de aceitar desrespeito, e de repente alguém te desrespeita mais. Você decide sair da escassez e surge uma conta inesperada. O velho padrão tenta provar que ainda manda. É como um sistema legado tentando recuperar a autoridade. Se você entra na reação automática, você confirma o legado. Se você mantém coerência, você encerra o ciclo. Aqui você precisa de frieza. Não frieza emocional, mas frieza operacional. Você sente, você observa, você não se afoga. Você pergunta, isso é evento final ou é ruído de transição? E quase sempre é ruído de transição. O problema é que as pessoas chamam esse ruído de realidade. E aí elas voltam a viver como antes, garantindo que o futuro novo nunca saia do protótipo. O delay termina quando duas coisas alinham: cenário externo e permissão interna. Às vezes o cenário já está pronto, mas você ainda não está, e então você arruma um jeito de estragar. Você adia, você procrastina, você se envolve com distração, você cria uma briga, qualquer coisa que te mantenha no familiar. Você chama isso de aconteceu, mas foi você que puxou o cabo da tomada. Então seja honesto, você quer mesmo que mude? Ou você quer sentir que tentou enquanto preserva a identidade antiga? Quando a renderização acontece, ela costuma vir com simplicidade, como se fosse óbvia. Uma ligação, um encontro, um insight, uma porta que aparece sem drama. E você percebe que o milagre estava sendo preparado no delay. Só que para reconhecer isso, você precisa olhar para trás e ver a cadeia de microescolhas. O sistema não te dá uma explosão de fogos para provar que foi ele. Ele te dá uma sequência de encaixes para que você aprenda a operar. Na próxima sessão, nós vamos fechar o circuito com um mapa completo.
Como integrar o tempo nulo na rotina sem virar paranoico. Como usar perguntas certas para seu duplo. Como interpretar sinais sem superstição. E como evitar o erro mais comum, transformar tudo em uma busca obsessiva por sinais. E no final, eu vou te mostrar como esse sistema muda uma coisa específica, sua relação com o espelho da vida. Porque quando você entende o delay, você para de brigar com o reflexo e começa a editar o código. Rotina de operação e integração. Se você transformar o tempo nulo numa caça obsessiva por sinais, você cria o mesmo ruído que estava tentando eliminar. A pessoa começa a procurar números repetidos, frases aleatórias, coincidências e vira refém de interpretações. Isso não é engenharia, é superstição com estética futurista. O duplo não quer que você vire um detector paranoico. Ele quer que você se torne um operador estável. O objetivo não é ver provas. O objetivo é sustentar um sinal coerente e agir de acordo com ele, mesmo quando o holograma ainda não atualizou. Então vamos integrar isso como um sistema simples, porque o que é complexo demais não vira hábito. Você usa 2 momentos por dia, o upload noturno e o download matinal. À noite, você fecha o dia como quem fecha abas do navegador. Você identifica onde perdeu energia, onde alimentou ruído, onde entrou em reação automática. Sem culpa, culpa é só outro tipo de ruído. Você faz uma limpeza rápida de cache emocional, respira, desacelera e envia um comando curto para o duplo, como se estivesse passando uma tarefa para um parceiro de engenharia que trabalha em outro fuso horário temporal. Esse comando noturno fica mais potente quando você inclui um detalhe que quase ninguém usa: a intenção de harmonização. Não é pedir coisas, é pedir rota limpa. Me mostre a rota com menor atrito para viver esta versão de mim. Quando você pede rota, você dá liberdade de cálculo. Quando você pede evento específico, você restringe. E restrição normalmente nasce de medo. Pergunta direta: você confia no sistema o suficiente para deixar ele otimizar? Ou você só quer que ele obedeça ao seu plano pequeno? De manhã, o download não exige ritual, exige atenção pragmática. Você acorda e antes de mergulhar no feed do mundo, você faz uma varredura interna. Qual é o primeiro sentimento? Qual imagem veio? Qual ideia aparece repetida sem esforço? Você não precisa acreditar em tudo. Você precisa testar com sobriedade. O duplo fala com linguagem de impulso sutil, e a mente barulhenta tenta atropelar isso com listas e urgências. Se você quer operar o tempo nulo, você protege os primeiros minutos do dia como se fossem uma sala de servidor, silenciosa e limpa. Agora, como você interpreta os sinais sem virar supersticioso? Você mede por 3 critérios internos. O sinal verdadeiro tende a ser simples, específico e calmo. Mesmo quando te desafia, ele não vem com pânico. Ele vem com clareza. Já o ruído tende a ser dramático, repetitivo e urgente. Ele pressiona, ele te faz imaginar catástrofes. Isso não é regra mística, é perfil de dado. Coerência gera sensação de eixo. Interferência gera sensação de vertigem. A pergunta que você precisa fazer é: isso me centraliza ou isso me fragmenta? E aqui entra a parte mais afiada do limpar potenciais durante o dia. Quando um cenário mental negativo aparece, você trata como simulação, não como profecia. Você reconhece, isso é um potencial rodando, e você decide se alimenta ou se encerra. Encerrar não é suprimir, é retirar energia. Você devolve o foco para uma ação pequena coerente no presente. Porque o presente é o teclado, e o futuro é a tela. Se você quer mudar o que aparece na tela, você muda o que digita agora. Você também vai precisar ajustar uma crença que bloqueia quase tudo: a ideia de que manifestação é conseguir o que você quer. Nessa engenharia, manifestação é alinhar você com uma versão de realidade, onde o que você quer faz sentido sem custo de alma. Porque dá para conseguir coisas com incoerência, e isso vira dívida. O tempo nulo pode te levar a resultados rápidos, mas se o seu sinal está baseado em carência, você vai renderizar situações que te mantêm dependente.
O sistema responde ao seu estado, não ao seu discurso bonito. Quer testar? Observe o que você pede quando está em paz e o que você pede quando está em falta. Existe uma aplicação que muda tudo: relacionamento com o espelho. Se a vida é um espelho com delay, então o que você está vendo hoje é o reflexo do seu output de ontem, de semanas atrás, talvez de anos. Isso significa que reagir ao reflexo como se fosse causa é um erro de iniciante. Você entra em guerra com uma imagem atrasada. Você tenta consertar o mundo sem corrigir o sinal. E aí você se cansa, porque lutar contra reflexo não altera a fonte, só aumenta ruído. Quando você entende isso, você ganha uma vantagem psicológica enorme. Você para de tratar o presente como sentença e passa a tratá-lo como leitura. O que isso está me mostrando sobre meu sinal? Essa pergunta te devolve controle sem te colocar em delírio de onipotência. Porque não é controle de tudo, é ajuste de frequência. E ajuste de frequência, quando feito com consistência, muda o tipo de realidade que consegue se acoplar a você. Agora, o erro final que fecha o ciclo de sabotagem é este: usar o tempo nulo como desculpa para fugir de decisões reais. Tem gente que quer consultar o duplo para tudo, e isso vira dependência. A engenharia correta é o oposto. Você usa o duplo para afinar sua direção, e depois você assume liderança sobre a própria vida. O duplo não vive sua vida por você. Ele te entrega rotas, você escolhe. Se você terceiriza a escolha, você perde a voltagem criativa, e o sistema responde com mais confusão, porque confusão é o estado que você está emitindo. Então, aqui está a prática mais simples e mais poderosa que amarra tudo. À noite você envia um comando de rota limpa. De manhã, você baixa os impulsos e faz pelo menos uma ação coerente. Durante o dia, você limpa potenciais encerrando simulações negativas e redirecionando para o presente. E durante o delay, você não implora, você mantém estabilidade e ajusta o sinal com microações. Isso transforma o tempo nulo de conceito em ferramenta. E ferramenta só funciona na mão de quem pratica. A pergunta final que eu quero que fique ecoando como neon na sua mente é esta: se existe mesmo uma fenda entre instantes, e se o seu pensamento viaja por ela como tráfego de dados, então o que você está enviando quando ninguém está vendo? Que código você roda em silêncio? Qual frequência você sustenta no escuro? Porque é ali, no backstage do seu campo, que o seu futuro está sendo montado agora, antes de aparecer na tela do mundo. A teoria do tempo nulo não é um enfeite espiritual, é um mapa de operação. E entre um instante e outro, existe uma abertura onde o seu sinal atravessa, consulta, calibra e retorna. O que parece instantâneo na tela do mundo, quase sempre foi processado no backstage, no delay que você não vê, mas que responde com precisão à sua coerência. Você agora tem as chaves do sistema. Se você continuar emitindo ruído, vai continuar baixando futuros com ruído. Se você sustentar um sinal limpo, curto e consistente, e parar de reenergizar os mesmos potenciais antigos, a realidade vai ter que se reorganizar ao redor do seu novo padrão, porque o espelho sempre obedece à fonte, não à reclamação. Se fizer sentido para você, entra no Mente Autêntica não como quem segue um canal, mas como quem entra num laboratório. Aqui a gente não pede fé, a gente testa, calibra e prova no corpo o que funciona, até o holograma atualizar de verdade. O comando é seu. Até a próxima frequência. Gratidão!